também de olho nos reflexos, né, do tarifaço proposto pelo Donald Trump para entrar em vigor em agosto. E é justamente sobre esse assunto que a gente vai trazer informações da reportagem, porque o setor da indústria divulgou um comunicado em defesa do adiamento da aplicação dessa tarifa do Donald Trump. Quem tem os detalhes para a gente é Marília Ribeiro, em Brasília. Pois não, Marília? Nonato, essa é mais uma repercussão envolvendo o anúncio feito por Donald Trump na semana passada de taxar produtos brasileiros em 50% a partir do dia 1º de agosto. E ontem a Confederação Nacional da Indústria, ela fez ali uma reunião virtual de emergência, onde contou também aí com a participação da secretária de Comércio Exterior, do Ministério da Indústria e também do Comércio, o MDIC, e trouxe aí, né, pedindo um prazo maior para que essa taxa possa entrar em vigor. Ela que, teoricamente, deve entrar em vigor aí a partir do dia 1º de agosto, e a CNI pediu, então, a prorrogação desse prazo por mais 90 dias. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban, esse prazo é considerado essencial para que a indústria brasileira possa analisar de forma mais aprofundada os efeitos dessa medida, além de procurar soluções diplomáticas para evitar perdas mais amplas. O setor, né, de indústria também alega que, se a medida for efetivada, ela terá um forte impacto negativo no produto interno bruto, o PIB. Segundo a estimativa do setor, Nonato, com a medida, caso ela entre em vigor, ela pode aí ter a perda de pelo menos 110 mil postos de trabalho. A CNI também ressaltou neste comunicado que é importante que no processo de negociação entre o governo brasileiro e o governo americano, isso aconteça com prudência, equilíbrio e diálogo técnico. Essa foi a nota aí que esse comunicado feito pela CNI. Hoje o ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, vice-presidente, vai se reunir também com o setor da indústria logo mais às 10 horas da manhã, justamente para poder debater o que pode ser feito em relação a essa taxação. O Geraldo Alckmin, que foi colocado aí para poder liderar esse grupo que será composto pelo Ministério da Fazenda, pela Casa Civil e também pelo Ministério de Relações Exteriores, além de outros ministérios, para poder discutir ações e medidas contra essa tarifa que foi imposta e que foi anunciada por Donald Trump na porcentagem de 50% já a partir do dia 1º de agosto. Aqui em Brasília, Nonato, a gente fica acompanhando, nós estamos com equipe lá no MDIC, onde vai acompanhar essa reunião que vai acontecer logo mais às 10 horas da manhã, e lembrando que à tarde também nós teremos outra, a partir das 2 horas, o ministro Geraldo Alckmin vai se reunir com representantes do agronegócio, que também serão impactados com essa taxação, caso ela aconteça, Nonato. É isso. Muito obrigado, viu, Marília Ribeiro, com essas informações. A gente já traz aqui para a conversa Deise Ciocari e também José Maria Trindade, são os comentaristas que estão com a gente hoje. A Marília falando ali das reuniões hoje, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com muitas reuniões. E Deise, a gente está observando aí que são 110 mil empregos que podem ser perdidos de maneira imediata, segundo a CNI. Pelo histórico do Trump até agora, dá uma empurradinha aí para 90 dias, dá uma segurada, isso até tem acontecido. Mas vai depender também da habilidade de conversar com ele, não, Deise? Exatamente, Nonato. E quando o setor produtivo ele pede 90 dias, não é só para negociar, né? A gente tem um ponto bem interessante aqui, é para sobreviver, porque por mais que essa medida do Donald Trump ela tenha sido política, para o brasileiro, para o setor agropecuário brasileiro principalmente, ela é econômica, né? O tarifaço do Trump aqui, ele afeta principalmente, ele tem um impacto econômico muito direto, e o governo Lula agora, ele tem que correr contra o tempo para montar uma resposta estratégica que preserve os empregos, as exportações e sem acirrar ainda mais esse clima que já está hostil, né? E não pode acirrar muito mais ainda esse clima diplomático que já está tenso. Então, a pergunta agora que a gente tem, a pergunta mais incisiva ainda, que a gente já vem fazendo, inclusive aqui na Jovem Pan, Nonato, é se o que a gente vai ter do governo Lula agora é mais pragmatismo, que isso o governo não demonstrou até agora, tem demonstrado um pouco ali com algumas incisões do Alckmin,
ou se a gente vai ver mais improviso, porque por parte do presidente Lula, por parte até do Ministério da Agricultura em alguns momentos, o que a gente tem visto é improviso, porque o Trump ele já tem dado demonstrações desde que assumiu que ele ia fazer esse tarifaço em relação ao Brasil, e o Brasil até agora não soube se programar, não reagiu, não soube fazer uma prevenção em relação a isso. Então a grande pergunta que fica agora é, nós vamos saber proteger o nosso setor agropecuário ou nós vamos reagir com mais improviso? Agora, Zé, a gente sabe de fato que esse tarifaço de Donald Trump tem o viés político, mas principalmente econômico. Agora, como tirar o quesito política, né, dessa mesa de negociação e conseguir, de repente, pedir aí mais prazo para conseguir pensar, ter uma visão um pouco mais madura, o que seria até benéfico, né? A gente falou agora há pouco, durante a entrevista também com o representante do agro. Olha, Soraya, não há nada mais covarde do que o capital. Ao menor sinal de perigo, ele corre. Você tem razão quando cobra a Daisy também, quando cobra a decisão rápida. Mas para esse processo aí, uma decisão rápida seria até danosa demais. O mercado, ele tem leis próprias que não podem ser revogadas por leis de governadores, de presidentes da República, de ninguém. A oferta e procura é uma destas leis, né? E o processo não é tão rápido assim. Veja bem, é um novo mundo, é diferente, em que um presidente, através de uma carta ou de uma publicação na internet, mexe com o eixo do mundo. É o resultado dessas tarifas. Quer dizer, apesar do anúncio de uma tarifa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos e de dobrar essa tarifa, se o Brasil adotar o mesmo sistema que ele adotou, só o anúncio, não houve nada, não houve nenhum decreto nem nada, isso aí já mexeu com o mercado totalmente. Algumas empresas estão dando férias coletivas, outras pensando em acabar, porque é exclusivamente exportação para os Estados Unidos. E é exatamente aí que os empresários querem definir ali critérios. O primeiro, não se pode tomar uma decisão tão rápida assim, entre uma compra realizada agora e a chegada no destino final, às vezes, demora meses e meses. E não dá tempo até o dia 1º. E aí, como estamos agora? Ninguém sabe. Ninguém sabe que será o dia 2. Olha, o dia 2 é ali. Isso para exportação é muito rápido. Então é preciso primeiro colocar uma certa coerência nessas decisões. Ou seja, não se pode administrar um país do tamanho dos Estados Unidos pelas páginas sociais, pelas plataformas, né? Isso está errado. É preciso negociar e é isso que querem os brasileiros. E aí se dividiu. O presidente Lula vai conversar com todos os setores, principalmente o de siderurgia, que é o mais impactado até agora. Mas o agronegócio é impactado tanto na venda como na compra de fertilizantes, de defensivos agrícolas e assim por diante. Quer dizer, o Donald Trump desarrumou aqui a negociação, eu diria até mundial, porque me disse o presidente da Anfávia que o Brasil agora pode ser alvo de uma corrida dos chineses para jogar carros, veículos aqui no Brasil, com fechamento do mercado nos Estados Unidos e outros países. Então, veja bem, até quando não cita diretamente o Brasil, esta mudança do eixo está afetando os negócios por aqui.